Olá, hoje vamos falar sobre a função scan do Excel. Fica por aí, é já a seguir. Boas, bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o João Teixeira e hoje vamos falar sobre a função scan. A função scan é uma função, à partida, um pouco esquisita, porque é uma função que tem que usar uma lambda, como outras funções no Excel. Mas, basicamente, o cenário em que esta função pode ser utilizada é um cenário bastante habitual e por isso é que eu te vou mostrar esta função hoje. Então, explicando a lógica da função. A função trabalha um array dinâmico, ou devolve um array dinâmico. O array é apenas um intervalo, basicamente, que nós temos, e a função vai trabalhar sobre cada valor desse intervalo. Aquilo que a função vai fazer é, para cada valor do intervalo, vai realizar uma função, uma operação, que é um cálculo que tu podes definir. Esse cálculo tipicamente é definido por uma função lambda, e para que saibas, a lambda é apenas uma função que tu podes criar personalizada. Mas podes fazer a função scan com uma operação simples, como uma soma, ou uma contagem, ou uma função máxima. Basicamente, a particularidade que esta função tem é, quando trabalhas sobre o intervalo, a função vai acumular o último estado do valor e depois realizar a operação sobre esse acumulado. E essa questão é a questão importante que faz com que esta função seja uma função extremamente importante e interessante para trabalhares no Excel. Ok? Então, a definição parece ser um bocadinho confusa e por isso vamos passar para o ecrã para eu te mostrar como é que funciona a função. Muito bem, então já estamos aqui no ecrã, tenho aqui 3 cenários para poderes ver a função. Eu vou começar por mostrar-te um cenário muito simples com o principal objetivo que esta função tem. Esta função é muito utilizada para calcular valores acumulados. E na verdade, se quiseres criar ou calcular valores acumulados, não precisas da função scan para poder fazer esta lógica. Por isso, este é o primeiro exemplo para perceberes o que é que a função faz num cenário típico normal, mas depois vamos ver outros cenários em que podes utilizar a função scan e não será para criar um acumulado. Então, vamos passar a ver aqui o primeiro cenário, que é: temos aqui um conjunto de valores por meses e, obviamente, se eu quiser fazer o acumulado destes valores, posso basicamente fazer o cálculo típico, em que o primeiro valor é o valor C3, e se eu quiser fazer o próximo valor, vou buscar o valor C4 mais o valor anterior, que é supostamente o teu valor acumulado, ok? Por isso, pensa nesta lógica como se fosse o valor acumulado. O que significa que podes ter este princípio e arrastar para baixo e tens um cenário típico de valores acumulados. Mas também podes fazer o mesmo princípio desta forma. Podes fazer a função soma, selecionas o primeiro intervalo e defines o intervalo com o primeiro valor e o segundo valor. E basicamente podes utilizar o primeiro valor trancado, ou seja, trancas com uma coordenada absoluta, e depois podes praticamente fazer a mesma lógica e obtens exatamente o mesmo cenário. A única questão é que o Excel está-te aqui a dizer que provavelmente há um erro com esta fórmula. Não há erro nenhum, simplesmente estamos a fazer um cálculo acumulado de uma forma diferente. Agora repara o que é que a função scan vai fazer. Vou então começar com a função scan e vou começar a explicar a lógica da função para começares a perceber quais são os argumentos que a função tem, mas efetivamente onde nós vamos trabalhar mais é aqui na parte da função, ok? A parte da função é que é importante. Então vamos começar com o valor inicial. Vamos imaginar que o valor inicial começa em 0, ok? E o valor inicial é simplesmente o início da tua iteração, ou o primeiro valor que serve como o primeiro acumulado que vais ter na função. Depois tens a tua matriz, e a matriz é basicamente esta matriz, que é o nosso intervalo, e depois vamos imaginar que vamos fazer a função soma, ok? E repara que eu estou a colocar a função soma, mas não estou a colocar nenhum argumento para a função. Ou seja, o que estamos aqui a dizer é que já temos o intervalo definido, já temos a função scan para iterar o intervalo e simplesmente estamos a dizer qual é o cálculo que vai ser aplicado para essa função. O que significa que, basicamente, temos aqui o mesmo princípio exatamente igual, ok? Agora repara, quando eu disse que podias fazer a função scan como uma função típica, podes fazer a função contar, por exemplo, e vamos tirar daqui os 2 parênteses para a função contar, ok? E repara que ele aqui não está a acumular, ou seja, ele não está a acumular o valor anterior.
Porquê? Porque a função contar não é uma função que agrega, que, entre aspas, acumula, ok? Então imagina que vais usar a função máximo, ok? Então, a função contar, apesar de ser possível colocar, não faz sentido para este cenário, mas imagina a função máximo. Então, a função máximo está a dizer que, até esta altura, o valor máximo é 15.000. Agora, deste valor para este valor, o valor máximo é 57.000. Entre estes valores todos, os três, continua a ser 57.000. E depois, a partir do momento em que vai aumentando, vai vendo qual é o valor máximo em todos os valores anteriores. E por isso, se estiveres a criar uma função que agrega, a função scan pode ser utilizada com qualquer função que está a agregar os teus dados, ok? Então, este primeiro exemplo é só para perceberes que o principal propósito desta função, ou melhor, um cenário típico para utilizar esta função, é criar valores acumulados. Mas agora vamos perceber um bocadinho melhor o que é que a função faz, literalmente, ok? Então vamos passar para o segundo cenário, em que já temos aqui uma lista de números, vou aumentar aqui um bocadinho a lista de números, e agora é que vamos perceber efetivamente o conceito daquilo que é o acumulador, ok? Então vamos focar a atenção aqui nesta lista de números e vamos perceber o que é que efetivamente vamos fazer com a função scan. Vamos acumular os valores que estão aqui. Então vamos começar com a função scan, e a função scan vamos começar com o valor inicial, e o valor inicial vamos assumir que é o nosso B3, é o primeiro valor. E a matriz que nós vamos trabalhar vai ser a nossa matriz. Repara que o valor inicial podes colocar um valor 0, por exemplo, mas vamos dizer que assumimos o primeiro valor do nosso intervalo como o estado inicial ou o valor inicial, e depois temos então o nosso intervalo que vamos fazer um scan, vamos passar de cima a baixo este nosso intervalo. Agora é que vem a parte estranha. Vamos colocar aqui uma lambda, ok? E quando crias uma função lambda, podes criar qualquer tipo de expressão, mas no caso específico da função scan, a lambda vai precisar de ter dois parâmetros, ok? Esses dois parâmetros, o primeiro parâmetro é o acumulador e o segundo parâmetro é o valor. E o valor, neste caso, é o valor atual da tua matriz. Então vamos imaginar que temos aqui acumulador, eu vou só colocar ACUM de acumulador, e vamos ter, neste caso, atual, ok? Para perceberes que um dos parâmetros é o acumulador e outro parâmetro é o atual. E, efetivamente, agora a lógica é a seguinte: o acumulador é o valor acumulado, ou seja, o totalizado que tens da iteração anterior, e o valor atual é o valor que estás a iterar no teu intervalo, ok? E vamos fazer então um cálculo relativamente simples, que é, vamos ter então o atual vezes o acumulado, ok? Por exemplo, e fechamos aqui a lambda e fechamos a nossa função scan, ou seja, tens a lambda, que é uma expressão agora diferente, é uma expressão que não é uma soma ou um valor máximo, e temos então o nosso scan. Então repara, o que é que está aqui a acontecer? O primeiro valor é efetivamente o valor 1, e depois estamos a dizer que o valor atual vai multiplicar com o acumulado, que é o valor anterior. Então repara, 1 vezes 1 dá 1, e agora tens 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 3 dá 6, ou seja, basicamente tens sempre o teu atual, que é o teu valor atual, melhor dizendo, em vez de dizer 2 vezes 3 é 3 vezes 2 dá 6, 4 vezes 6 dá 24, 5 vezes 24 dá 120, 6 vezes 120 dá 720, ou seja, tens sempre o teu valor atual vezes o acumulado. Mas repara, neste cenário, podes ter o acumulado vezes o atual, ok? Que dá exatamente a mesma coisa porque estás simplesmente a fazer uma multiplicação. Então, presumo que ainda não seja claro perceberes o que é efetivamente o atual e o que é o acumulado, ok? Então, vamos fazer aqui uma lógica ligeiramente diferente. Vamos olhar para a função scan novamente e vamos definir o valor inicial outra vez, que vai ser então o nosso valor B3, e vamos ter o nosso intervalo outra vez. E agora, apesar de termos o acumulado, vamos definir a lambda em primeiro lugar, porque temos de ter a nossa lambda, e vamos definir a palavra acumulado, agora mais clara, e vamos definir o valor atual, ok? Apesar de teres o acumulado e o atual, não é necessário que partilhes ou que definas sempre no cálculo os dois valores. Então eu vou dizer que vou ter só o atual, o valor atual,
vezes 2, ok? Então, repara, a função lambda precisa de um primeiro parâmetro, acumulado, precisa do segundo parâmetro, que é o atual, e depois precisa de definir qual é a operação que vais fazer, o cálculo que vais fazer. Então eu vou só colocar o atual vezes 2, ok? E se reparares agora, estamos a dizer que o atual é o valor atual do teu intervalo. Então, 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 2 dá 6, 4 vezes 2 dá 8, por isso estamos aqui a trabalhar só sobre o valor atual, ok? E aqui estamos a fazer simplesmente o atual vezes o acumulado, ok? Então agora vamos ver outra lógica que é, vamos fazer exatamente o mesmo cenário, a função scan, vamos definir o valor inicial, vamos ter o nosso intervalo e vamos voltar à nossa função lambda. E a nossa função lambda voltamos a ter o acumulado, voltamos a ter o atual e agora vamos ter apenas o acumulado vezes 2, ok? E vamos definir agora só pelo ponto de vista do acumulado. Então agora repara na diferença. O acumulado é 1 vezes 1, aliás 1 vezes 2 dá 2, mas agora não vamos pegar no 2 vezes 2, vamos pegar no acumulado vezes 2, 4, ou 2 vezes 2 dá 4. E depois o acumulado vezes 2 dá 8, que é 8 vezes 2. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Ok? Então, espero que tenhas percebido a ideia do que é efetivamente o atual e o acumulado, que podes realizar em termos de cálculo. Ok? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 8, 16. E estamos aqui a fazer apenas o acumulado vezes 2. Então, se ainda não está muito clara a lógica desta função, vou-te dar agora um exemplo para perceberes que cada um dos valores da tua iteração vai ser uma letra diferente, mas vamos manter sempre o acumulado, que é o valor da iteração anterior. Ok? Então vamos imaginar agora, outra vez a função scan, e vamos voltar a ter... Agora vamos ter um valor inicial diferente. Quando estamos a falar de texto, vamos começar com um valor em branco, ok? Uma célula em branco, ou uma string em branco. E basicamente vamos ter agora a nossa matriz, ok? E se tivermos a nossa matriz, vamos utilizar então agora a nossa lambda e temos outra vez o acumulador, e temos o valor atual, ok? E vamos definir então agora, basicamente, uma lógica muito simples que é o valor atual, ou melhor, vamos começar com o acumulador, ok? E vamos concatená-lo, e vamos pôr aqui um tracinho, e vamos concatenar com o atual. Ou seja, estou simplesmente a fazer uma ligação dos dois valores, está bem? O atual com o acumulador. Então, temos aqui a função lambda com esta possibilidade. Então, repara, temos aqui a indicação, o traço é a junção que eu estou a fazer, e então começamos com o acumulador, ou seja, no primeiro valor, o acumulado é A. Na segunda iteração, já temos o acumulado anterior mais o valor atual. Estás a ver? Ou seja, tens o acumulado com o atual, ok? Então, acumulado com o atual. E depois tens o acumulado anterior com o atual. Juntas o C, juntas o D, juntas o E. Mas tens sempre o acumulado anterior. Repara nesta lógica. Se eu fizer exatamente a mesma expressão, mas trocar o atual pelo acumulado, vamos imaginar que vamos fazer a função scan, temos o valor inicial, começamos com um valor qualquer, neste caso em branco, que é aquilo que é o ideal. Temos a nossa matriz, ok? E vamos fazer a nossa função lambda. E na nossa função lambda vamos ter então acumulador, ok? Ou acumulado, podemos chamar acumulado, podes chamar o que quiseres, e vamos ter o atual, ok? E vamos ter então, agora neste caso, o atual, que é o valor atual. Vamos simplesmente concatenar com um tracinho e vamos concatenar com o acumulado. Ok. E precisamos de juntar aqui o i comercial que ficou em falta para juntar. Ok? Então agora repara, temos precisamente o inverso, ok? Tens basicamente agora o valor atual B com o acumulado A, o valor atual C com o acumulado BA, o valor D com o acumulado CBA. Então, podes inverter a lógica do acumulado com o atual
desde que faças a lógica que quiseres. Agora, importante perceberes também outra questão. Vou apenas editar esta parte da expressão lambda, ok? Podes obviamente juntar outras funções e outras operações quando estiveres a fazer aqui a lambda. Significa que tens o atual e o acumulado, ou o acumulado e o atual. Imagina que queres fazer, por exemplo, a função unir texto, em vez de fazeres o concatenar, tens a função unir texto, que vais ter o delimitador, por exemplo, vais ignorar células vazias e vais ter então o texto, que podes ter então o acumulado e o atual. Estou a fazer exatamente a mesma lógica, só que em vez de criar uma operação específica, que é uma operação matemática, podemos dizer assim, estou a fazer uma função que estou a colocar dentro da nossa lógica da lambda, ok? Desta forma, vais ter a mesma lógica, falta só fechar os parênteses, como é óbvio. Temos aqui o parênteses para fechar a função unir texto, temos o parênteses para fechar a nossa lambda e o parênteses para fechar a função scan, ok? Isto já é um cenário um bocadinho mais elaborado, mas é só para perceberes que podes efetivamente fazer esse tipo de cenários, ok? Então tens o valor acumulado, na primeira iteração o acumulado é A, na segunda iteração já tens o A que juntas o valor atual, B, e vais juntando sempre os acumulados ao novo valor, ok? Então, último exemplo. Neste último exemplo, vamos fazer um cenário um bocadinho diferente, mas também é um cenário bastante realista que podes utilizar a função scan. Então, temos aqui, por exemplo, um conjunto de movimentos bancários, movimentos de débito e movimentos de crédito, mas temos também aqui um saldo inicial, ou seja, temos o valor inicial, e o valor inicial vamos utilizá-lo na função scan. Há outra situação que vamos ver aqui, que é o nosso array já vai ser diferente. O nosso array vai ser uma soma entre o crédito e o débito, ou, mais especificamente, vamos ter o crédito menos o débito, porque efetivamente queremos fazer o saldo, ok? Então vamos ter aqui um cenário que é o seguinte, temos a função scan. Começamos com o valor inicial. Mas agora, a nossa matriz vai ser, basicamente, o crédito menos o débito. Atenção que isto cria-te um novo intervalo. Ou seja, vou se calhar fazer um bocadinho à parte. Este intervalo é basicamente esta lógica assim. Tens o crédito menos o débito e é praticamente a mesma coisa que dizer que tens aqui este intervalo para iterar, está bem? Mas podes fazer efetivamente uma operação e utilizar o intervalo para criar um valor diferente. Então temos a função scan, temos o valor inicial, começamos com este valor inicial e a nossa matriz pode ser então dada diretamente por uma diferença entre estes dois valores, ok? E depois vamos aplicar então a nossa função, e a nossa função é a nossa função lambda, e vamos ter então o nosso acumulador, vamos ter então o nosso valor atual, e basicamente vamos pegar no nosso acumulador, que é o valor da iteração anterior, mais o valor atual, ok? Este último cenário, apesar de ser um cenário diferente, estamos a fazer exatamente o que fizemos no cenário anterior, que é a primeira situação em que vimos o scan 1 com simplesmente um acumulado. Só que como temos valores de crédito e débito, vamos fazer a lógica para ter sempre o balanço atual, ok? Então, como podes ver, 10.000 mais 2.000, 12.000, mais 2.000, cerca de 14.000, mais 1.000, cerca de 15.000. A estes 15.000 temos um débito, tiramos 500 euros, ou 500 e pouco, tiramos 1.500 e vamos tendo sempre o saldo. Chegamos ao final do mês, ou ao final do período, e temos aqui o balanço final, ok? Então, este é um exemplo da função scan, que é uma função que podes utilizar para cenários em que precisas sempre de acumular o valor anterior numa iteração que fazes do intervalo. Significa que este princípio pode ser utilizado no Excel, mas existem outras ferramentas onde podes fazer a mesma lógica. Por exemplo, se estiveres a trabalhar em Power Query, tens a função list accumulate que faz mais ou menos a mesma lógica. Se estiveres a falar em programação, podes fazer um loop para poderes iterar e acumular o valor anterior. Por isso, quando eu dou mais ou menos estes exemplos, tento fazer algumas analogias com outras ferramentas ou com outras situações em que podes ter cenários semelhantes. Para o Excel, podes fazer esse mesmo cenário sem teres que recorrer, por exemplo, a VBA para criar um ciclo para acumular valores e podes fazer com a função scan.
Muito bem, então como podes ver, a função scan é uma função bastante útil que podes utilizar para cenários como estes que eu te mostrei aqui. Se achaste que este vídeo e que esta função é útil, não te esqueças de colocar um like no vídeo e se eventualmente achares que pode ser útil para alguém, partilha e coloca nos comentários as tuas observações sobre esta função. Quanto a nós, espero podermos ver-nos em breve no próximo vídeo. Até lá, fica bem.